Olá a todos, meu nome é Milênia Martins e esse trabalho foi orientado pelo professor Marcos Zagnoni e co-orientado pelo professor Daniel Gardelli. E esse trabalho tem como título as principais contribuições de Stephen Gray e Charles Duffay para o estudo da eletricidade. Esse trabalho refere-se a um recorte da minha tese de doutorado que foi desenvolvida no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Ambos esses cientistas, o Gray e o Duffay, estão inseridos no contexto histórico do século XVIII. E neste século, a teoria dos fluidos imponderáveis revelou como alguns dos filósofos naturais deste período concebiam as interações físicas dos fenômenos elétricos, magnéticos e térmicos. E essa teoria difere da concepção que se tem hoje a respeito da constituição da matéria, pois nesse contexto admitia-se os fluidos como constituintes da matéria, os quais seriam invisíveis e poderiam transitar de um corpo para outro. A causa dessa transferência de fluidos entre os corpos era interpretada de acordo com o fenômeno que estava sendo investigado. No que se refere aos fenômenos elétricos, o físico Stephen Gray e o químico Charles Duffay, adeptos à teoria dos fluidos imponderáveis, contribuíram para a compreensão destes. Porém, seus trabalhos ainda são pouco reconhecidos e mencionados no cenário acadêmico. Deste modo, o objetivo geral é compreender os importantes feitos científicos relacionados aos fenômenos elétricos de Gray e Duffay no contexto do século XVIII e dar visibilidade a eles. Para tanto, esse estudo buscou respaldo em fontes primárias e secundárias, cujos autores referem-se a renomados pesquisadores da área. Refere-se, portanto, a um trabalho de caráter bibliográfico. Em relação ao Stephen Gray, ele era físico e astrônomo amador e desenvolveu importantes pesquisas na área da astronomia e da eletricidade. Na área da astronomia, ele realizou observações de eclipses solares e lunares, eclipses dos satélites de Júpiter e de manchas solares. Ele obteve êxito em identificar na natureza dois tipos de substâncias, dotadas de particularidades elétricas distintas, que hoje são conhecidas como condutores isolantes. Ele também conseguiu atribuir aos metais e a outros condutores a propriedade de atrair corpos leves, colocados em suas proximidades. E esse fenômeno é conhecido atualmente como indução ou polarização elétrica. Ele conseguiu eletrizar também condutores isolados por meio de faíscas ou descargas elétricas. E ele também foi responsável pela primeira observação do aterramento elétrico. E o Gray, continuando explanando sobre as suas contribuições, ele foi um dos pioneiros a criar os eletretos, mostrando ainda como preservar temporariamente a eletrização dos corpos. Também é atribuída a Gray a constatação de que os efeitos elétricos podem ser transmitidos a longas distâncias por meio de fios adequados. E as características dos trabalhos de Gray, entre elas, pode-se destacar a engenhosidade e inteligência, porque ele empreendia muitos esforços para realizar uma série de experimentos e observar o comportamento elétrico dos corpos. Então, essa questão da experimentação era bem expressiva para o Gray. Porém, ele manteve-se distante, digamos assim, da elaboração de explicações para esses fenômenos que eram verificados. Em seus textos, ele apenas buscou elucidar o fenômeno da atração e repulsão dos corpos leves, E isso se deve, segundo Boss, ao fato de que ele estava imerso em uma tradição ou corrente filosófica que estivesse mais ligada à mera descrição dos fenômenos, E não à sua interpretação em si. Porém, mesmo que ele não destinasse tanto tempo à compreensão desses fenômenos, mas sim à descrição, a extensão e a qualidade e a versatilidade do trabalho científico de Gray eram notáveis, Porém, são quase que inteiramente desconhecidas. O legado de Gray serviu de alicerce para pesquisadores, sucessores a eles. Entre esses pesquisadores sucessores a ele, pode-se destacar o químico e filósofo natural, contemporâneo a Gray, que é o Charles Duffay, E esse cientista, esse filósofo, ele também empenhou-se na busca de construtos teóricos que pudessem fornecer explicações aos fenômenos elétricos. E o interesse de Duffay, inspirado possivelmente em estudos de pesquisadores que investigaram os fenômenos elétricos, como Otto von Guericke e até o próprio Stephen Gray, propiciaram, fomentaram o seu interesse.
E, como resultado desse interesse de Dufay pela eletricidade, ele propôs 2 princípios. O primeiro deles refere-se ao comportamento regular de atração, contato e repulsão. E esse princípio permitiu a elucidação de muitos fenômenos elétricos, bem como oportunizou uma compreensão plena da repulsão elétrica. Além disso, possibilitou que Dufay constatasse a restrição de que o princípio somente era válido para 2 corpos, quando um deles havia sido eletrizado por comunicação a partir do outro, né? Então, essa foi uma contribuição bastante significativa para o estudo da eletricidade. O outro princípio refere-se à proposição da existência de 2 eletricidades, a vítrea e a resinosa. Ao postular a existência de ambas, né, em que os corpos com a mesma eletricidade se afastam e com eletricidades distintas se atraem. Então, de modo mais detalhado, né, o Dufay verificou que os vidros e as resinas apresentavam características elétricas distintas, diferentes. A eletricidade vítrea, por exemplo, era encontrada em vidros, determinadas pedras, lãs de animais. Já a resinosa, por sua vez, estava presente no âmbar, na linha, no papel, etc. Porém, nos dias de hoje, né, vale ressaltar que a classificação dos materiais em cada uma das eletricidades vítrea e resinosa já não é mais confiável atualmente, pois um determinado material pode adquirir um ou outro tipo de eletricidade dependendo do material que o atrita. Portanto, essa classificação proposta por Dufay nesse contexto apenas é coerente se o material utilizado para atritar seja sempre o mesmo. Outro feito importante do Dufay refere-se ao fato de ele ter percebido que a repulsão se referia a um fenômeno elétrico, porque no seu contexto histórico só havia se observado a atração ou a falta de atração entre um corpo atritado e várias substâncias leves. Digamos que havia uma resistência de reconhecer o fenômeno da repulsão como sendo um efeito contrário da atração. Então, essa proposição foi bastante significativa nesse contexto. E o Dufay, além de contribuir para o desenvolvimento da eletricidade, ele também colaborou com outros estudos elétricos, estabeleceu importantes cooperações por intermédio de correspondências e do diálogo direto com renomados estudiosos da sua época. Então, o Dufay manteve esse contato com seus pares, né, com outros cientistas da época, e essas pesquisas também foram significativas, também foram importantes para o desenvolvimento da física. Então, por fim, né, a partir do que foi exposto, é possível perceber a notoriedade dos trabalhos de Gray e Dufay para a compreensão, né, e explicação dos fenômenos elétricos no âmbito do século XVIII. Né? A teoria dos fluidos imponderáveis ela acabou sendo desacreditada pela comunidade científica, porém as contribuições de Gray e Dufay permanecem soberanas até hoje, apesar de que, infelizmente, elas são praticamente desconhecidas, né, no cenário acadêmico. E as contribuições de ambos encontram-se essencialmente presentes ainda hoje no ensino de física. Em decorrência disso, conclui-se que é fundamental resgatar e dar visibilidade aos trabalhos experimentais e conceituais de Gray e Dufay, a fim de propiciar um ensino mais contextualizado e comprometido com a história da física. Né? Então, foi em decorrência disso que buscou-se fazer esse resgate histórico, né? De modo que a propiciar aos estudantes e demais pessoas comprometidas com o ensino de física a entender melhor esse contexto e as contribuições tão significativas de ambos os cientistas. Aqui nós temos, então, as principais referências utilizadas nesse trabalho e agradeço a todos pela atenção.